Bem, pessoal, nesse momento eu não estou vendo mais a tela de chat, eu só vejo minha própria apresentação aqui, certo? Então, fiquem à vontade para... Eu vou precisar ouvir se alguém for perguntar alguma coisa, não vai dar para ver. Todo mundo, acredito que está vendo já a minha tela de apresentação. Alguém pode abrir o áudio e falar se tudo ok? Está vendo a tela? Tudo ok, Sim, professor. tudo certo. Certinho, então. Bem, o tema dessa palestra é desenvolvimento de cosméticos com ativos vegetais na Amazônia. É um tema bem interessante e é um tema relativamente novo para o povo daqui do Amazonas, como eu falei, né? Para fora, desenvolvimento de cosmético é algo muito natural, dentro já passa pela veia do químico, engenheiro químico, né? Eu sempre falo esses dois porque eles, nesse tipo de indústria, os dois estão intimamente ligados, tá bem? Então, me apresentando, sou doutor em Química de Produtos Naturais e Biomoléculas, né, com a ênfase em desenvolvimento desses produtos. Sou mestre em Biotecnologia, desenvolvendo bioprodutos e também especialista em educação, né? Passei uma boa parte da minha vida atuando dentro da área de educação, sendo professor, sendo coordenador de curso, atuando até mesmo em direção de escola, né, da faculdade, no caso, e atuo atualmente dentro do grupo de Química Aplicada à Tecnologia da UEA, que é um grupo de pesquisa lá dentro da Engenharia Química e da Biotecnologia, que funciona na ECT. Atualmente sou diretor de operações da Casa do Químico e também responsável técnico pela RM, Indústria Química, Ciências da Amazônia e também da Casa do Químico. Todo o trabalho que eu vou falar agora aqui, ele é de interesse a engenheiros químicos, principalmente, né, engenheiros químicos e farmacêuticos, né, mas dando ênfase à engenharia química, tendo em vista que esse é o foco da semana, e todos os demais envolvidos no trabalho, como biotecnologistas, engenheiros de bioprocessos, biólogos e afins que também podem atuar dentro da área de cosméticos, mas não podem ser responsáveis técnicos, né? Deixando bem claro aí essa diferença. Podem atuar dentro do desenvolvimento, do laboratório, ou até mesmo na parte industrial, mas não podem ser responsáveis técnicos. Antes de iniciar a palestra propriamente dita, eu tenho que falar um pouco da história, né? Porque muita gente ainda não sabe de onde surgiu esses cosméticos. Então, a gente conta com relatos históricos, né, da arqueologia, inclusive da Bíblia, né? A gente tira porque é um livro de história também ali, é utilizado para ser um livro de história perante a comunidade científica. Então, é relatado o uso desses cosméticos há mais ou menos 30 mil anos. Então, faz muito tempo. Só que antes, né, esse cosmético, ele tinha uma função diferente do que tem hoje. Antigamente, ele tinha fim para ornamentar o corpo, tanto, né, para cultura, arte, como para fins religiosos. E naquela época, era principalmente para fins religiosos. Mas não se tem tantos detalhes, tanta riqueza de detalhes, né, quanto começou a ter na época da Grécia, que foi o primeiro povo a produzir sabão. Então, muitos de vocês já devem conhecer, por exemplo, o processo de fabricação de sabão. O processo de fabricação de sabão em si, vocês sabem que é uma reação de uma gordura com uma soda cáustica, por exemplo. No entanto, a Grécia conseguiu descobrir isso não com soda cáustica, mas eles conseguiram unir ali gordura vegetal com cinzas, né, que é rica em potássio, e pegando umidade, essas cinzas de queimadas, por exemplo, de florestas, essas cinzas ficavam bem cáusticas. Claro que a basicidade dessa cinza era bem menor do que a da soda cáustica. Então, demorava um pouco mais para fazer a reação, mas ainda assim, eles conseguiram os primeiros tipos de sabão que foi feito com a gordura e cinzas, né, de queimadas, devido ao hidróxido de potássio ali presente. Extratos e óleos vegetais passaram a ser utilizados, passando um pouquinho aí da parte histórica, já veio Roma, onde vários atores do teatro, né, ali daquele teatro romano mesmo da época, que muita gente pode ver
em filmes, por exemplo, costumavam ver o quê? Várias pinturas no corpo que eram feitas com pigmentos minerais. E aí era um problema, né? Por quê? Nós sabemos hoje em dia a toxicidade de vários minerais, como, por exemplo, o chumbo e mercúrio, como eu coloquei aí na apresentação. E muitos desses minerais que eram presentes nos pigmentos para dar a cor característica era exatamente devido a esses metais. Ou seja, muitos atores ali naquela época começaram a ter muitos problemas e morriam cedo. É claro que não era, pintava o corpo e pá, morria. Não era bem assim, né? Pintava o corpo e como esse pigmento era cumulativo, bioacumulativo, então com o passar, né, do seu uso contínuo, ia aumentando a toxicidade, acumulando no fígado, em músculo, em várias partes do corpo, e depois de um tempo começava a ter aquela sensação de vômito, desmaio, causa, né, sintoma de intoxicação, até mesmo lembra muito de radiação também. Então, essa pessoa ia piorando, piorando até vir a óbito. Dessa parte da história antiga até a área moderna, né, contemporânea, melhor dizendo, tivemos aí a Idade Média. Na Idade Média, ela foi terrível por muitos aspectos, e uma delas a ciência, né? Porque na Idade Média, tudo era reprimido porque era considerado bruxaria, tudo. Então, aquelas pessoas que pintavam o corpo, aquelas pessoas que faziam algo diferente, né, assim, com cosméticos, perfumar, essas coisas, era considerado bruxaria, principalmente porque era mais usado por mulheres nessa época. Então, elas eram reprimidas porque dava-se a entender que elas estavam, essa sedução ao homem da época era tida como se fosse uma feitiçaria, né? E só depois, na época das cruzadas, é que começou novamente essa era de cultivar a beleza, tendo aí o cosmético sendo ascendido, né, para a parte da ciência, sendo mais bem trabalhado. E, claro, no século XIX teve a ascensão das mulheres ao mercado de trabalho, o que colaborou demais para o crescimento e desenvolvimento dessa área de cosmético. Porque muitas empresas naquela época já estavam começando aquela ideia, já é bem antiga, de venda porta a porta. Né? Como a Avon, né, que tinha esse lado de venda porta a porta, então começou muito nessa época do século XIX. E foi incorporado exatamente cosméticos, sendo um dos primeiros produtos a se trabalhar dessa forma. Por isso ela ficou tão marcante por mulheres, porque foi uma das formas que as mulheres começaram a trabalhar e se sentiram, e foi mais reconhecido desta forma. Certo? Hoje em dia, então, o que nós temos de cosmético? Qual é a definição de cosméticos? Deixa eu colocar só algo para eu marcar. Aqui, qual é a definição de cosméticos? Substâncias ou preparados formados por componentes naturais ou sintéticos e suas misturas, que têm o objetivo de limpar, perfumar, alterar a aparência e corrigir odores corporais e ou mantê-los em boas condições. Essa é a definição clássica da Anvisa. É claro que ela acaba deixando bem aberto. E assim começaram a surgir vários tipos de cosméticos. Uns deles foram os cosméticos à base de produtos naturais. Por que eu sempre coloco essa diferença entre cosméticos e cosméticos à base de produtos naturais? Né? Muitas empresas têm o hábito de querer vender cosméticos naturais, só que em sua formulação, de fato, não são naturais. Eles contêm alguma coisa natural. Então, o termo correto é dizer que é a base de produtos naturais e tem uma porcentagem, é claro, para ser utilizada. Mas o que são esses produtos naturais? Podem ser óleos essenciais, que vocês já devem conhecer, extrato de plantas. Pode ser extratos também de planta. Mas só planta? Não. Aqui temos também o mel de abelha. Veio de alguma coisa viva, eu posso considerar, então, que é a base de produtos naturais. Só isso? Não. Também posso ter extratos de fungos e bactérias, enzimas produzidas por eles também. Então, hoje em dia,
né, os cosméticos possuem uma rica base para ser trabalhado em produtos naturais. Né? Temos aí grupos de pesquisas maravilhosos que trabalham produzindo enzima para um determinado fim, para uma determinada aplicação, seja ela para meio farmacêutico, para cosmético ou para a própria indústria química em si. Né? E a grande ideia de se utilizar os produtos naturais é exatamente por promover uma maior compatibilidade com a pele. Tem uma toxicidade um pouco mais baixa em relação aos sintéticos, e isso daqui eu quero abrir até um parêntese. Não é exatamente porque o produto natural é melhor do que o sintético, de forma nenhuma. Pelo fato de que possui ali substância nesses produtos naturais que acabam gerando uma maior compatibilidade química entre a membrana celular, entre outros componentes, por já ter sido produzido em um ambiente também celular. Né? É por isso, não exatamente que o sintético ele seja muito tóxico. Não, dá para ser feito, né, ou até mesmo formulado essas substâncias sintéticas com as características muito mais próximas do natural. Mas também, quando a gente fala de produtos naturais, a gente fala de um produto com maior valor agregado, principalmente quando a gente aproveita recursos naturais da Amazônia. Então, eu trago aí a própria biodiversidade da Amazônia com um potencial muito grande de estudo. Por quê? Porque tem muita espécie ainda desconhecida. Vamos desmatar agora? De forma nenhuma. Essa não é a ideia, né? Vou dar até um exemplo de um trabalho que eu desenvolvi ainda lá na época do mestrado, acho que foi em 2011, por aí, onde eu fazia a extração de óleo essencial de pau rosa, e o trabalho que eu fazia parte, no caso, era exatamente da extração desse óleo essencial para ser utilizado em cosmético. No entanto, era feito através de poda. Não era necessário derrubar a árvore, era feito coleta regular, fazendo poda da árvore a cada 6 meses. E acreditem, esse óleo tinha até mais princípio ativo do que o óleo retirado lá do tronco da árvore, e somente utilizávamos folhas e galhos finos. Né? Então, era muito interessante. 6 meses depois, eu marcava a mesma árvore e estava toda cheia, toda grande novamente, né? E nem tirávamos tanto assim, é claro, né? Então, era bem interessante. Então, não há necessidade de desmatamento para isso. Pode ser feito um trabalho aí junto com a parte mais botânica e florestal. Então, nós temos várias plantas que ainda não foram estudadas, nem quimicamente, nem farmacologicamente, né? Para saber o que ela, nem qual é a molécula e nem sabe qual é a função dessa molécula. Então, é bem interessante encabeçar projetos nessa área aí, de começar a descobrir que moléculas são essas, para que serve, para depois tentar incorporar ela em um produto, que pode ser um cosmético, pode ser um medicamento. Mas os grandes desafios disso é a padronização. Porque como você está descobrindo, extraindo uma substância nova, ou até mesmo isolando uma substância nova, você tem que padronizar todos os processos, né? Porque você está fazendo pela primeira vez. Então, você vai descobrir como é a forma correta de fazer aquela extração, qual é a forma correta, né, de ter a maior purificação daquilo. Então, isso dá um pouquinho de trabalho, mas dá um excelente trabalho que, no final, você acaba se sentindo bem abençoado por isso. Eu trouxe aí alguns exemplos de espécies somente para conhecimento. A açaí, por exemplo, ela já tem vários trabalhos, né? Tem antocianinas aí, podem ser consideradas muito antioxidantes, tem uma propriedade grande antioxidante, e também já foi relatado em alguns trabalhos, inclusive eu tenho alguns trabalhos que falam que o açaí tem uma boa ação fotoprotetora, né? Ele também foi ativo contra absorvendo a radiação ultravioleta. A andiroba também tem um grande potencial e também já é bem conhecido, né? Já tem padronização de processo de extração, o que pode facilitar em alguns momentos, se você dependendo da pesquisa que você quer fazer. Se quiser fazer uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada, né? Buriti, também rica em
provitamina A, carotenos em geral, que podem atuar como antioxidantes também. Antioxidante para a indústria cosmética é algo que tem extrema importância por dois motivos. Um, que são os antioxidantes que previnem, né, a peroxidação lipídica, o que faz com que previne envelhecimento precoce, e também dentro da formulação acaba impedindo ou aumentando mais a vida útil do teu produto, porque vai impedir a oxidação daquele teu produto, né? Ou seja, se o teu prazo de validade é de 1 ano, contendo antioxidante dentro da tua formulação, tu consegue às vezes duplicar isso, né? Tudo claro, depende do teste de prateleira que tu vai fazer. Mas os antioxidantes, eles são extremamente importantes para a indústria de cosméticos. Nós temos um mulateiro que tem vários trabalhos aí relatando, né, que tem ação antibacteriana, antioxidante, antiparasitária, repelente, vários outros também falam muito de ter, de ser bom para eliminar manchas e cicatrizes aí. Então, são alguns trabalhos, algumas plantas que vocês podem pensar em trabalhar. Casca preciosa, muita gente não conhece, né? Ou mais já deve ter tomado chá da preciosa, ou a mãe, não sei. É um chá bem gostoso até, que você pode tomar. É uma planta que eu trabalhei bastante no mestrado, juntamente com o pau rosa. E ela possui um óleo essencial que é preto. E diferente da maioria dos óleos, esse óleo essencial da preciosa, ele é mais denso do que a água, então ele vai logo para o fundo. E esse óleo, facilmente ele é incorporado em formulações, uma quantidade muito pequena, ele dá um cheiro muito forte à tua formulação. E a participação ativa desse óleo essencial é bem interessante. Foi descoberto várias atividades nesse óleo, no extrato dele também, dessa casca preciosa. Quando eu falo casca preciosa é o nome da planta, mas foi feito basicamente com as folhas e galhos finos. Né? Muito ativa, teve até um trabalho que foi desenvolvendo um sabonete líquido íntimo, que era antifúngico, né? Porque ele foi altamente ativo contra a Candida albicans. Muitas pessoas devem conhecer o que é a Candida, né? Uma levedura que traz aquela doença candidíase, e ela foi muito ativa frente a isso. Então, depois que foi formulado esse sabonete líquido, ainda foi feito o teste de eficácia, né, com 100% de comprovação daquela atividade, permaneceu mesmo com a união dos componentes. Quando eu falo isso, é porque às vezes a gente faz atividade biológica de uma determinada substância que ela é extraída, mas na hora que ele é incorporado a uma formulação, ele acaba perdendo a atividade. Né? Quando tu vai ver, não tem mais atividade, não funciona, porque algum componente da tua formulação pode ter inibido aquela atividade ou até mesmo degradado a substância. E você teve aí uma boa estabilidade. Isso aí é só a composição química, por exemplo, dessa planta que eu estou mostrando para vocês. Mas agora, voltando para a parte de cosméticos propriamente dito, nós temos o seguinte, né? Cosméticos, eles precisam de diversas substâncias para existir. É verdade isso? Não, não é verdade. Como você viu ali no conceito de cosméticos, são formulações, são substâncias puras ou misturas, né, a fim de proteger, hidratar, perfumar, alterar a aparência e corrigir odores, como a gente viu ali. Ou seja, pode ser uma substância pura, mas também pode ser suas misturas. Mas por que a maioria dos cosméticos nós encontramos em forma de mistura? Exatamente porque nós temos a necessidade de controlar o princípio ativo. Dá um exemplo aqui. Eu pego um óleo de uma planta e esse óleo nós descobrimos lá no teste, por exemplo, de citotoxicidade, que ele é ativo a 1 miligrama, né, por ml, por litro, na verdade, 1 miligrama por litro. Então, o que isso significa? Significa que a quantidade é muito pequena de ativo para já ser considerado ativo. Então, qualquer concentração acima disso é desnecessário, é desperdício, é gasto. Então, se eu estou trabalhando com um óleo
esse óleo é ativo, eu preciso apenas de 1 grama desse óleo para ser ativo ali dentro de 1 litro, eu posso muito bem colocar 1 grama do óleo ativo, e já que é um óleo, eu posso colocar um óleo inerte, né? Como, por exemplo, o próprio óleo mineral, ou pega um óleo vegetal, qualquer, vou colocar aqui óleo de soja. Óleo de soja, aquele que a gente compra para fazer fritura em casa. Né? Pego 1 grama do meu óleo ativo, coloco ali dentro, misturo, já tenho uma formulação ativa, né, a 1 grama por litro, por exemplo. Né? E isso daí faz toda a diferença quando a gente faz esse cálculo de eficiência. Acaba diminuindo os custos também. E sem contar coisas que são ativas. E se for em alta concentração, ela também pode ser tóxica. Então, nós temos que controlar bem isso. Por isso, existem vários tipos de constituintes. Aqui nós temos, como exemplo, né, os agentes espessantes. O agente espessante, ele modifica a viscosidade do teu produto. Alguém aí, por exemplo, nesse tempo de pandemia, já comprou, já usou álcool em gel. E com certeza vocês já sentiram alguns álcool em gel que foram adquiridos, sentiram aquela coisa melecada na mão que não queria mais desgrudar. Né? Foi álcool em gel fabricado com outro tipo de componente. Qual? Pode ter sido esse componente aqui que eu estou mostrando, o carboximetilcelulose, ou pode ter sido a hidroxi, né, metilcelulose. Esses dois componentes eles foram utilizados muito para substituir o carbômero 940, que é o carbopol. Esse carbopol é que é utilizado para fazer álcool em gel. Mas neste momento da pandemia, ele esgotou no mundo. Né? Houve uma escassez do carbopol. E para ter uma ideia para vocês, até que para quem quer trabalhar sintetizando componentes cosméticos, acaba sendo uma indústria muito rentável e viável, porque poucas substâncias ainda são facilmente substituídas por outras. Né? Então, tem até um grupo de pesquisa tentando descobrir aí um outro substituto que esteja à altura do carbopol. Mas, para vocês terem uma ideia, o carbopol era comprado a R$30 o quilo. E agora, R$30 o quilo. Agora, ele é comprado a R$240 o quilo, e se for em grande quantidade, porque se for pequena quantidade, tu compra R$400. Então, olha a diferença simplesmente pela procura. Né? Então, isso dá oportunidade para vários tipos de indústria. Agente perolizante, por exemplo, é muito utilizado para dar aquele aspecto perolado numa formulação. Ele é um tensoativo normal, como outro qualquer, mas ele não é usado com essa função. Ele é usado apenas para dar aquele aspecto perolado dentro de um sabonete líquido, um shampoo, às vezes tem aquela, tu olha assim na formulação, tem um aspecto perolado. É interessante e necessário, na verdade, agentes conservantes, para evitar que se prolifere ali contaminação microbiológica e altere o teu produto, altere o teu componente químico. Porque muitas vezes aquela contaminação microbiológica, aquele crescimento que pode ter, ele pode pegar a tua molécula e transformá-la em uma outra, que pode ser simplesmente uma molécula inativa ou pode ser uma molécula até tóxica. Né? Então, é importante que evite crescimento microbiano. Agentes quelantes, como o EDTA, também são utilizados. Exemplo disso, um shampoo, quando ele é bem formulado, ele tem uma concentração correta de agente quelante. Por que eu falo shampoo, propriamente dito? Porque a água que a gente toma banho, ela é uma água mineral, ela contém minerais. Você não destila água para ir tomar banho, por exemplo. Né? Então, esses minerais, eles não fazem mal nenhum para você tomar banho. No entanto, tem alguns estudos que mostraram que o aspecto sedoso do cabelo, aquele brilho característico do cabelo, ele acaba sendo afetado pelos minerais. Como assim? Né? Quando você toma banho e lava o cabelo, por exemplo, os minerais da água dão um aspecto mais opaco, ele diminui o brilho. E quando você usa um shampoo, que você tem uma quantidade suficiente de agente quelante, ele ajuda a capturar esses metais que também estão presentes na água,
fazendo com que o aspecto do cabelo fique muito mais brilhoso, né? Quem tem cabelo maior aí consegue ver isso ao ir tomar banho, depois secar e verifica se ele ficou mais brilhoso ou não, né? Então aí você consegue ter uma sensação. É claro que muitas vezes isso é bem empírico, né? Essa análise, né? Que às vezes tu gosta de um shampoo porque gosta, né? Mas às vezes empiricamente tu sabe, isso daqui deixa mais sedoso, isso daqui deixa mais brilhoso. Tem shampoo, por exemplo, que faz o cabelo gritar. Tu lava o cabelo, quando tu passa a mão, gritando de tão áspero que deixou. E para isso também são utilizados agentes emolientes. O que são esses agentes emolientes? É exatamente alguns componentes dentro da formulação que vai evitar que resseque. Porque quando você fala, por exemplo, do shampoo, tu está incluindo vários tensoativos, ele vai tirar uma boa camada gordurosa para fazer a limpeza daquilo. Mas se tu não repor alguma camada para ele, ele vai ficar aquela sensação de ressecamento, né? De fazer o cabelo gritar, ou a pele ficar bem ressecada e etc. Então, esses agentes emolientes são exatamente para repor aquilo que ele mesmo tirou no momento da limpeza. Alguns exemplos, aí tem um exemplo da ureia, mas nós temos exemplo da glicerina, também é sabonete glicerinado. A glicerina é exatamente para não deixar tudo muito ressecado, né? Então, a gente começa a ver que não é só a indústria de cosméticos em si que nos dá uma oportunidade de desenvolver pesquisa, mas também a própria indústria dos componentes cosméticos, né? Por exemplo, de fazer a glicerina, como é que você sintetiza a glicerina? Fazendo a reação de saponificação. Pega uma gordura, pega a soda cáustica, faz eles reagirem, vira sabão, tira a parte do sabão e aquele caldo que sobra no final é a glicerina. Destila aquela glicerina, destila novamente, é chamada de glicerina bidestilada, e você vai ter a purificação da glicerina, que é o que é vendido para ser novamente incorporada às formulações. Então, nós temos aí alguns agentes refrescantes também, como mentol, salicilato de metila, cânfora, aqueles gel, doutorzinho, por exemplo, utilizam bastante esse tipo de agentes, né, que dão uma sensação de ardência nas pessoas, e a pessoa logo acredita, está agindo, ele arde bastante, se não arder, não presta. Então, são vários relatos de pessoas assim. Nós temos aditivos como ácido cítrico para aumentar o potencial antioxidante, ou até mesmo aumentar, diminuir o pH, ou agentes, né, mais alcalinizantes. São os aditivos quando a gente faz a correção de pH. Quem está formulando alguma substância em gel, por exemplo, você faz o gel ele no pH ácido. Depois que ele está pronto em pH ácido, ele está gel? Não, ele está super líquido. Para ele virar o gel totalmente e ele conseguir aquela textura, viscosidade que você precisa, você vai aumentando o pH dele até atingir o pH correto, normalmente entre 7 e 8. Né? Então, quando tu faz ele fica em torno de 4, e quando tu chegar em 7, tu vê ele explodir. Não é bem explodir, né? Tu vê ele virar um gel na mesma hora. Você pensa até que nem vai funcionar, mas é bem assim que acontece. E tem os próprios surfactantes, que são moléculas enormes, normalmente, né, com caráter, né, uma parte polar e outra parte apolar, que fazem, muitas vezes, o quê? A união de moléculas ali que não conseguem se misturar naturalmente. Então, esse é o princípio, por exemplo, para te iniciar a fazer um creme. Ah, eu quero fazer um creme, né, uma emulsão cosmética. O que você vai pegar? A água, o óleo e vai misturar. Mas ele não vai se misturar. Ele vai separar rapidamente. Então, você vai começar a controlar a quantidade de tensoativo, que é esse surfactante aí, que você vai colocar ali dentro para ver o quanto ele vai conseguir misturar. Ele vai começar a ficar com aspecto leitoso, por exemplo, até que você consiga uma estabilidade um pouco maior dessa união. Quando chega neste momento, você vai começar a incorporar outros aditivos para ele ficar mais, em linguagem popular, um pouco mais espesso.
né, para a gente, né, um pouco mais viscoso. E também você vai controlar a densidade dessa formulação até chegar com o aspecto organoléptico que você precisa. E aí nós temos vários exemplos. Nós temos sabonete, tanto em barra, líquido, em forma de pomada, como, por exemplo, para barba. Então, desses tipos, por exemplo, o sabonete líquido é o mais fácil de incorporar princípio ativo, exatamente porque já está na fase líquida, né? O em barra dá para incorporar também, mas você precisa trabalhar bem a formulação, porque senão ele aglutina em uma parte apenas. Ou ele pode não ser muito bem dispensado na pele quando for utilizado, né? Exemplo de shampoo, ele vai promover limpeza, basicamente tratamento quando você coloca algum princípio ativo, mas ele é utilizado nessa parte de contato com o couro cabeludo, né? Aqui você tem uma ideia de como funciona a pele. Então, você tem aqui, ó, a epiderme, que é a camada bem fininha, essa primeira parte aqui. Nós temos a derme, que é essa segunda camada da pele, um pouco mais abaixo da epiderme. Lembrando que a epiderme é essa que está aqui, você entra em contato, ok? E abaixo da derme vem aquele que você conhece como hipoderme, ou tecido adiposo. Esse daqui é o grande problema da maior parte da população, né? É onde acumula mais gordura aí também. Então, você tem que conhecer bem essa estrutura e a parte fisiológica da pele para que você consiga formular corretamente um cosmético. Como assim? Você, de repente, está pesquisando uma substância. Você quer que... Você está precisando de uma substância que vai promover o aumento de colágeno e elastina para evitar envelhecimento, por exemplo. Então, você tem que conhecer basicamente onde que atua isso, né? Vou resumir para ficar mais fácil. Você está sintetizando lá no seu laboratório uma enzima, e essa enzima acelera a formação de colágeno e elastina, ali ajuda o organismo a promover mais ainda, e ele é de uso tópico, né? O que isso significa? Que nessa região da epiderme, onde tem a necessidade de ter esse colágeno e elastina, por exemplo, ou seja, são moléculas que elas não precisam ir muito profundo. Então, você tem que controlar a permeação. Você pode englobar ela, né, em uma emulsão. Você pode até trabalhar com uma nano-emulsão ali, controlando a liberação dela na pele, porque ele facilmente penetra a epiderme, ele não vai ter tantas barreiras, né? Então, seria mais ou menos isso, você saber em onde vai ser utilizado, onde vai ser o mecanismo de ação desse teu ativo que está querendo incorporar para você depois saber que formulação você vai fazer. Então, nesse caso, se você quer fazer, acrescentar uma enzima para prevenir envelhecimento precoce, porque ele vai atuar na região da epiderme, então você pode fazer um creme, né, que você pode reter mais facilmente, é de fácil aplicação, enfim, tem vários outros exemplos aí que poderia dar para vocês. E as emulsões, que isso daqui já é muito comum na disciplina de vocês de fenômenos de transporte, por exemplo, sobre a estabilidade dessas emulsões, e também lá na termodinâmica, onde você vê a estabilidade dessas emulsões, você vê que do que é a emulsão? É basicamente uma forma semissólida, né? Porque você acaba tendo um aspecto um pouco mais rígido de uma mistura, né, entre aspas, porque não está se misturando, mas ele está ali se comportando como uma mistura, onde ele tenta ficar um pouco mais estável quando você acrescenta um tensoativo. Então, ele adquire essa forma de micelas. O que seriam essas formas de micelas? Digamos, você tem a água e você tem ali um pouco de gordura, por exemplo, de óleo. O que vai acontecer? A água vai envolver essas gotículas de óleo, né, por meio dessas substâncias aqui, que são
os tensoativos. Ou seja, esses bonequinhos aqui estão sendo representados pelos tensoativos, onde aquela sujeira, por exemplo, né, aquela gordura, aquele óleo, está sendo espetado pelo tensoativo e o outro lado do tensoativo está espetando a água. É o que vai manter unido, como se fosse um prego sem cabeça, certo? Tem ali um prego, tu coloca, encaixa uma parte, uma maçã, por exemplo, e encaixa um pedaço de madeira aqui. Então, você manteve ali a maçã unida da madeira, na verdade, tem um prego ali entre os dois que está segurando ele. Seria basicamente essa a função do tensoativo, ao formar essas micelas, né? Então, ele vai começar a espetar aquela gotícula de gordura ou gotícula de água, dependendo do que for a tua emulsão. Pode ser uma emulsão de óleo em água ou água em óleo. Por isso, tem essas duas representações, de A e B, certo? Aqui eu coloquei para vocês um fluxograma bem interessante, de como você deve partir para a tua pesquisa em cosméticos, né? Então, você tem uma planta, por exemplo, você escolheu uma planta. A primeira coisa que você vai fazer é verificar esse ativo dessa planta. Então, você extrair uma substância de uma planta. O que você vai fazer na sequência é a atividade biológica. Essa atividade biológica é necessária que seja feita antes, porque basicamente, quando a gente fala de cosmético à base de produtos naturais, o meu cosmético, na verdade, então, vai ser orientado pela função desse meu produto natural, né? Se eu vou dizer que aquele meu produto natural, ele é bom para cicatriz, não adianta eu tentar formar um perfume, né, esperando que ele vá exalar cheiro, né? Então, o meu ativo é que vai determinar que cosmético eu vou fazer. Então, eu quero trabalhar com a planta tal. Então, descobre o que essa planta tem de atividade biológica e você começa a formular depois disso. Eu vi que ela tem uma boa propriedade antifúngica. Então, tu pode formular um creme, tu pode formular um sabonete líquido íntimo. Enfim, é a atividade que vai determinar qual o cosmético que tu vai trabalhar. Para a atividade biológica, uma atividade muito interessante aqui, é a atividade antimicrobiana. E é necessário esse tipo de estudo, porque nós temos micro-organismos cada vez mais resistentes, né? Tem-se uma molécula, daqui a pouco aquela molécula, aquele ativo não está mais funcionando naquele fungo, naquela bactéria. Então, sempre é interessante termos novos produtos naturais como fonte desses novos compostos aí. E a Anvisa, ela preconiza um ensaio com 5 principais micro-organismos: Cândida e Aspergillomyia, que são 2 fungos, mas a Cândida, ela tem mais o aspecto de levedura, e o Aspergillo, ele é mais esporulante. Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, são bactérias gram-negativas de alta resistência, e Staphylococcus aureus também, né, que é uma bactéria gram-positiva. Então, nós temos aí uma amostragem de cada um dos principais que são mais prejudiciais hoje, né, e encontradas em formulações. Então, a Anvisa preconiza o estudo com esses 5 para te orientar. Por exemplo, eu vi que ele foi ativo contra Candida albicans. Foi uma levedura. Então, pode ser que ele seja ótimo contra outras leveduras. Aí você pode estender esse teste aí a vários outros, né? A vários outros leveduras também, para fazer verificação, publicação, etc. Certo? Um ensaio bem interessante para você verificar é da seguinte forma. Eu estou colocando de forma bem simplificada, só para você ter uma ideia. É claro que tem gente aí que já deve fazer isso constantemente, mas tem alguns que nunca viram. Então, basicamente, isso aqui é uma placa de Petri. Essa placa de Petri, você vai colocar um meio de cultura aqui, claro, tudo bem esterilizado, e você vai fazer furos nesse meio de cultura para que você possa inserir com a pipeta o quê? O teu ativo, a tua substância que tu está testando. É claro que antes disso, tu vai colocar aqui o líquido, vai pipetar aqui, no caso, o teu fungo, por exemplo, a tua bactéria, e espalhar com essa alça.
Vai fazer o furo, coloca o teu ativo e você vai colocar para crescer, né? Você vai armazenar em uma incubadora. O que vai acontecer? Nos próximos dias, vai começar a crescer teu micro-organismo. Só que se tiver um halo de inibição, ou seja, é meio transparente, né? Ou meio de cultura, dependendo dele. Então, se ele continuar transparente, ficar tudo branco ao redor, significa que não estava crescendo, não cresceu ali ao redor de onde tu colocou aquela substância. Então, é um grande indicativo que a tua substância tem uma atividade ali contra aquela substância, contra aquele micro-organismo. Porque aquele micro-organismo não está crescendo ao redor de onde está a tua substância. Né? É um teste relativamente simples, só precisa ali de alguns equipamentos para você poder trabalhar com o fungo e a bactéria. Depois disso, você pode voltar a fazer o crescimento em meio líquido, tá vendo? Fazendo diferente concentração do teu ativo. Para que isso? Para você determinar qual é a concentração da tua substância que vai ser ativa. Ó, a partir daqui, estava tão diluído que ele voltou a crescer. E o crescimento, aqui, ele é visualizado pela coloração vermelha, que tem um revelador que, quando ele faz uma respiração celular, ele vai ficar vermelho. Então, o que acontece aqui, né, até aqui não ficou vermelho, ou seja, a concentração foi de 200 microgramas por ml, foi a concentração ativa. Então, eu sei, quando eu for fazer minha formulação, eu tenho que trabalhar ali com, no mínimo, essa concentração aqui, para poder ser ativa. E nós temos a atividade antioxidante, que ela é muito utilizada pela indústria de cosméticos, porque pode retardar ou prevenir significativamente o início da propagação da cadeia de reação de oxidação, envelhecimento propriamente dito, quando a gente fala de aspecto mais biológico. Nós temos aí alguns antioxidantes bem famosos, né? Tem até indústrias que trabalham puramente com substância feita à base de vitamina C, né? Pega o ácido ascórbico e coloca em tudo que é formulação, por ser altamente antioxidante. E é muito bom, muito bom. Se for você, por exemplo, pode utilizar ali vitamina C, claro, sem pegar sol, nas suas formulações, para passar no rosto, enfim, para um monte de coisa que ele vai melhorar muito o aspecto da tua pele, prevenir realmente o envelhecimento precoce da tua pele, né, e diminuir várias outras patologias aí dérmicas. Outro bem conhecido é a quercetina e também o BHT, né, o dióxido de tolueno. Porém, o que é mais utilizado é quercetina e ácido ascórbico. Para fazer o teste de antioxidante, você pode fazer de duas formas. Você pode fazer pelo método direto ou pelo método indireto. O que é isso? O que é uma reação de oxidação, basicamente? Uma substância vai lá, chega em outra e faz a captura de elétron daquela substância. Basicamente é isso. Então, quando você mede o quanto que ele está capturando elétron, né, ou capturando próton, por exemplo, H+, íons H+, você consegue fazer isso numa medição direta. Indireto é quando você usa um outro mecanismo para verificar quanto que a substância X tirou. Mas você não analisou a substância X, você analisou a substância Y. Esse é o método indireto. Então, quando eu falo do método direto, eu estou verificando a peroxidação, né, do ácido linoleico, por exemplo, na presença daquela minha substância, por um sistema beta-caroteno. Então, quanto mais ele oxidar, menos eficiente está sendo a minha substância. Então, a gente consegue fazer essa medição direta em espectrofotômetro. E um indireto é colocar o radical livre do pH para ele reagir com a minha substância antioxidante. Se ele reagir muito, ele vai perder a coloração, ó, e ficar mais amarelado. De roxo fica amarelado. Aí eu consigo dar a entender que aquela substância é altamente antioxidante, porque ele reagiu com ele e ele conseguiu sequestrar o radical livre, transformando ele. Então, são essas duas formas. Como que faz isso? Para a parte, né, do beta-caroteno, por exemplo, você vai fazer diluições das duas substâncias em diversas concentrações.
Por que diversas concentrações? Porque sempre é interessante a gente quantificar, mensurar isso. E quando a gente trabalha com números, é mais fácil de a gente mensurar, é claro. Então, a gente faz ali uma concentração, uma curva de calibração, para quê? Para a gente fazer um estudo de concentração eficiente. Pode ser por meio de regressão linear, por exemplo. Essa regressão vai dizer o quanto que foi eficiente. E no DPPH a mesma coisa, você vai pegar o DPPH e fazer diluições sucessivas, colocando ali concentrações diferentes, na verdade, de quê? Do meu ativo. DPPH é o mesmo para todos. E o meu ativo vai ser diferentes concentrações em cada um, e você vai ver onde vai ser diferente. Daí, uma equação simples, né, onde você vai encontrar a concentração eficiente. Você vai apenas verificar o quanto que aquela substância absorveu, né? Esse aqui é a absorvância, que foi lida no teu espectrofotômetro, né? Quanto que ela absorveu em diversas curvas, você vai fazer a regressão linear e calcular a concentração eficiente, aquela que conseguiu inibir 50% dos radicais livres. Aqui, para o beta-caroteno, é a mesma coisa, só que a leitura já do beta-caroteno não é em diversas concentrações verificar o quanto que segurou. Não. Você vai fazer várias leituras para o mesmo. Por quê? Se eu estou dizendo que aquela minha substância é antioxidante, significa que ele vai proteger, né, o ácido linoleico da oxidação. Então, ele vai ficar lendo, vamos passar desse tempo aqui e verificar se ele estiver mantendo estável ali aqueles números. É um sinal bem positivo. Se agora você ficar caindo, toda vez que tu lê, ele está menor aquele número, então a tua substância não está protegendo ele de nada, né? Porque você vai colocar ele sob uma situação com oxigênio para fazer a oxidação e etc. É uma equação bem parecida, mas o cálculo aqui ele vai te dar a porcentagem de proteção, né? Que é relacionado com a porcentagem de oxidação. Então, é bem interessante esse estudo de antioxidante e muito importante para a indústria de cosméticos. Outro ensaio interessante é o de citotoxicidade. É claro que a gente não tem como saber, né? Uma pessoa está morta, um ser está morto, meio morto, quase morto, não tem essa classificação. Ou ele está morto ou ele está vivo. Então, pega-se uma população grande para poder contar quantos morreram e quantos ficaram vivos, para poder estimar o quão, né, tóxico é. É claro que para isso a gente pode utilizar a temessalina, que é esse bichinho aqui, tu nem consegue ver ele aqui dentro, é muito pequeno. Isso aqui é comida de peixe. Você compra em aquários, né, lojas que vende aquário, né, um vidrinho de artêmia, tu coloca ali para ele eclodir, coloca na água, daqui a pouco ele sai dos ovos, tu vê um monte nadando, mas bem pequenininho, parece uma formiguinha bem pequena. E aí tu coloca 10 unidades em cada um e vai colocando a tua substância para saber o quão ativo ele é. Se morrer tudo, né? Mas é claro, tem que ser feito aí com bastante paciência, porque esse teste da artemissalina, ela é muito sensível. Então, se tu fizer para ela vai morrer também, né? Ela morre por tudo. Então, tu tem que fazer uma réplica, bastante réplica, para te ter garantia dos teus resultados. Outra forma de fazer toxicidade é fazer toxicidade em próprias células. Aqui, ó, eu estou dando exemplo de melanoma humano, carcinoma de cólon humano, outro tipo também de mama humana e o fibroblasto na célula saudável para você fazer o teste. Por quê? Quando eu digo que ele é citotóxica, não necessariamente é ruim. Pode ser que ele só está atacando determinado tipo de célula. Então, quando a gente faz essas diferentes células, a gente consegue saber se ele vai ter uma seleção em que célula que ele vai atacar nessa substância. Se ele vai só em células cancerígenas, por exemplo, ou se ele vai atacar também as células saudáveis, né? Então, a gente consegue fazer um teste bem interessante com células. Aí já é um trabalho um pouquinho mais cuidadoso por estar mexendo com células, né? Mais trabalhoso, eu quero falar, mas é feito como se fosse um ensaio com um fungo, uma bactéria, né? Ter bastante cuidado apenas. E faz a leitura também por absorvância. Outro
teste, e o último que eu vou falar aqui, que é bem interessante, é o ensaio de fator de proteção solar. Principalmente na nossa região, a necessidade de se utilizar fotoprotetores é enorme. Só que poucas pessoas têm o costume real de utilizar protetor solar constantemente. Então, é necessário que nós construamos ou consigamos formular produtos que possam conter ativos já fotoprotetores. Nos próprios produtos de uso comum, por exemplo, que a gente usa muito, às vezes usa hidratante, não sei, né, vocês, às vezes passam um creme por rosto. Então, incorporar essas formulações com algum ativo fotoprotetor é muito importante, porque acaba agregando muito valor e acaba sendo bem útil, né, para a própria saúde da pele. Então, nós temos aí um estudo onde a gente verifica a absorvância da substância dentro desses comprimentos de onda, tanto na área do VA e do VB. Né? Lembrando a diferença entre eles, um apenas queima, outro já promove mais câncer, que eu estou acelerando só um pouco por causa do horário, faltam 5 minutos já para as duas. Né? Então, o que você vai fazer exatamente na proteção solar? Você vai fazer análise de radiação, diluir a tua substância em metanol, por exemplo, e fazer toda a varredura dela em cada comprimento de onda para verificar onde ele absorve e onde não. E você, ao pegar todos esses dados de absorvância, você vai calcular, então, aqui, ó, o FPS. Bem simples essa equação aqui para todos vocês, engenheiros. Basta pegar o somatório de todos 290 a 320 nanômetros, né? O efeito termogênico, que já é um efeito tabelado, vezes a intensidade do sol, que também é tabelado, e a absorvância que tu foi encontrando. Isso você calcula o FPS, que ele é basicamente do VB. E o VB, você encontrando o VB, você pode correlacionar com o UVA, para saber qual é a correlação dele com o VB, e saber se é bom, muito bom, pouco bom. É basicamente uma comparação, esse teste. E é bem interessante. Logo depois você passa para a formulação cosmética propriamente dita. Uma formulação cosmética pode ser feita, por exemplo, uma emulsão. Você vai colocar vários componentes. Aqui, por exemplo, nós temos no meu extenso ativos. Aqui eu coloquei os ativos. E aqui ativos, no caso. Né? E aí temos água. Aqui é um shampoo, na verdade. É uma mistura de tensoativos. E você incorporou ativos, simplesmente fazendo mistura de tensoativos. E facilmente você conseguiu uma formulação. Aquecimento a 80 graus Celsius. Lembrando sempre que quando você for incorporar ativo, nunca incorpore o ativo acima de 45 graus. Sempre espere esfriar para poder incorporar os ativos. Aqui é um sabonete líquido íntimo que você faz de forma semelhante. O que vai mudar aqui é a presença de emolientes, como eu falei para você. Nós temos propileno glicol também. Você pode acrescentar glicerina, que eu dei o exemplo naquela hora também, e você vai ter que fazer controle de pH, porque dependendo de região do corpo que você vai passar o produto, ele tem que ter um pH mais compatível com aquela região, ou isso pode ser um causador de quê? De uma diferença em compatibilidade de pH, o que pode levar muito mais facilmente a uma irritação, uma dermatite até. Aqui você para formular um creme antioxidante com fotoprotetor, então você tem uma fase oleosa, você aquece colocando todos os componentes, a fase aquosa e a fase dos ativos. Depois que todos oleosa e aquosa, estiverem a esta temperatura, mistura a agitação, controle de rotação, inclusive. Depois que ele esfriar mais, aí você acrescenta os ativos e você vai ter formulado o seu primeiro creme antioxidante com fotoproteção. Uma forma de deixar a tua fórmula bem melhor é utilizar o planejamento experimental na hora de formular. Como? Você vai fazer o estudo, análise dos parâmetros físico-químicos, basicamente. Então, tua fórmula tal, teu pH tal, fórmula tal, pH tal. E esse teu parâmetro de formulação vai ser exatamente o teu mapeamento, o planejamento experimental.
Não sei quantos de vocês já conhecem esse tipo de estatística, né? Então, você faz um planejamento, menos um, mais um, menos um, mais um, da tua formulação, e você vai mapeando a tua resposta que tu quer analisar. Então, você coloca o pH como uma resposta, condutividade como uma resposta, viscosidade como uma resposta. Basicamente, no final, tu vai ter o mapeamento da tua curva ali e chegar na tua formulação ótima. Então, viscosidade, centrifugação é o primeiro teste que deve fazer. Formulou alguma coisa, manda para centrifugação. Por quê? Se ele separar, não está bem formulado. Né? Já é o primeiro teste que tem que fazer. Sólidos totais, ele vai indicar muita coisa para ti. O ideal é que tu tenha bastante água na tua formulação do que resíduos sólidos. A tua densidade, a espalhabilidade, que pode estar relacionada, inclusive, com a eficiência da tua formulação, e o índice de espuma. Esse índice de espuma a gente padronizou no laboratório, essa análise, por quê? Era muito empírico, né, esse conceito de, não está espumando legal, está espumando bem. Então, foi padronizado esse índice de espuma, porque muita gente, quando vai usar o shampoo, por exemplo, ao lavar o cabelo, se não espumar, não presta o shampoo, né? Mas te falo, se está acontecendo isso, é porque teu cabelo também está bem sujinho. Então, tu passa de novo, tu vai ver que vai estar bem, espumando bem. Então, esse índice de espuma, ele acaba dando uma boa resposta para a gente. E depois disso, nós avaliamos a estabilidade. Verificamos se temos sedimentação, coalescência, permeação ou floculação na tua formulação. Os testes de estabilidade que são utilizados na formulação são ciclo gela-degela. Então, depois de formulado, você vai colocar na geladeira e aumentar a temperatura. Mas tudo isso de preferência no escuro. Você vai fazer fotoperíodo, você vai colocar 12 horas exposto à luz e 12 sem luz, em 6 ciclos. Você vai deixar uma amostra toda no refrigerador por 12 dias. E também vai submeter uma a estresse térmico. Coloca na estufa de 40 graus, subindo até 80, de 5 em 5, 15 minutos em cada, para verificar até onde aguenta a tua formulação, até onde ela acaba a estabilidade. Certo? E o estudo de eficácia, o que seria? O estudo de eficácia já é exatamente verificar se toda aquela atividade que tu descobriu lá no começo, na planta, quando tu formulou aquele teu produto, tu vai fazer as mesmas atividades. Seja antimicrobiano, antioxidante, clareador, protetor, antisinais, celulite. Aquilo que tu fez antes, que tu prometeu que seria, tu tem que fazer de novo, depois de formulado, para verificar se a atividade permanece. E aí, você vai provar que a eficiência, né, do que foi prometido. Certo? Então, eu sou Jefferson Façanha. Muito obrigado pela parceria, por estar aqui com vocês. Não sei se temos tempo para perguntas, são 14 horas e 2. Oi, professor. Como já passou um pouco, a gente vai disponibilizar uns 5, 8 minutos para as perguntas, quem tiver, tem algumas no chat. Então, o pessoal pode perguntar, que daqui a pouco a palestra também. Professor, boa tarde. Primeiramente, parabéns pela palestra. Muito maravilhosa. Obrigado. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais uma curiosidade. Quanto tempo, em média, leva da ideia de um produto até a sua finalização, a sua análise estatística? Quanto tempo, mais ou menos, leva, assim? Vou colocar aqui numa situação real. Eu tive vários alunos de TCC de Engenharia Química que estavam desesperados para formar, que eles faziam facilmente em um mês. Né? Por quê? Para fazer toda o teste de estabilidade da formulação é 12 dias. Então, se eu já sei que eu vou trabalhar, com material vegetal que eu vou trabalhar, já antes, é só fazer a análise daquilo que eu preciso, não preciso fazer todos aqueles. Escolho um que eu quero. Eu quero trabalhar, eu quero desenvolver algo que seja antioxidante. Então, eu vou fazer só o teste antioxidante, faço a minha análise em torno de 3 dias, dá para ter esses resultados. Depois disso, eu faço o meu planejamento experimental da minha formulação, elaboro a formulação mais em torno de uns 4 dias,
e espero ali 24 horas para fazer os primeiros testes e sigo mais 12 dias. Então, ali já passaram o quê? 18, 20 dias. Desses 20 dias, o que deu errado, tu tem que correr rapidinho. Se tiver que formular de novo, não vai dar mais um mês. Mas depois disso, tu vai refazer os testes do começo, que é a eficiência. Dessa eficácia. Dessa eficácia, tu demora mais uns 5 dias. Então, assim, uma pessoa assim, que seja bem disciplinada, né, que dedique ali um dia no laboratório, em um mês consegue fazer um bom trabalho já dentro do... ou para até mesmo desenvolver, ou para publicar. Dá para fazer um trabalho bem legal. Aí, se for para publicar, né, se for para iniciar do zero, desde a extração da coleta, ir lá no mato, pegar a planta, aí precisa um pouquinho mais de trabalho. Perfeito, professor. Obrigada. Nada. Então, professor, meu nome é Renan, eu sou um dos mediadores do Congresso e a Mariana Vilas Boas de Oliveira pergunta assim: no caso dos óleos essenciais, como fica a dinâmica industrial? Como obter tanto óleo essencial para a formulação de produtos em escala industrial sem afetar o meio ambiente? Nesse caso dos óleos essenciais, quem foi que perguntou? Foi a Mariana Vilas Boas. Mariana Vilas Boas. Nesse caso de óleos essenciais, já é comum ser utilizado óleos essenciais. Por exemplo, nós somos acostumados a encontrar desinfetante de eucalipto, por exemplo, no supermercado. Ele foi feito, nem que seja uma parcela muito mínima, de óleo essencial de eucalipto. Né? Então, quando se tem uma indústria que vai produzir determinado óleo essencial, essa indústria também é responsável por plantio. Né? E como eu falei, quando a gente fala de óleo essencial, pode ser feito estudo de fazer apenas poda, sem a necessidade de derrubar a árvore para conseguir o óleo essencial. Não é só porque tem lá no tronco bastante óleo essencial que eu tenho que cortar. Eu posso utilizar só as folhas dessa árvore para fazer a extração. Né? E quando eu tenho, por exemplo, um plantio, a quantidade de óleo acaba sendo também proporcional. Então, não é necessário ter nenhum tipo de impacto ambiental quando a gente trabalha com óleo essencial. Pelo contrário, óleo essencial é maravilhoso para trabalhar. Mas, por exemplo, a planta que eu trabalhei no mestrado, que foi a preciosa, ela não tem plantio. Então, eu só fiz uma amostragem na passada dentro da reserva florestal. Né? Agora, se tiver alguma indústria que queira fazer um plantio disso e revender, né, aí já é diferente. Mas, se não, seria que ser coleta silvestre, aí já não é mais tão legal. Eu vi aqui também a temperatura, alguma coisa, deixa eu ver aqui. Temperatura, local de apontado, acabam influenciando bastante. Verdade, isso é bem verdade mesmo. Então, dependendo do local onde está apontado, o princípio ativo ele pode modificar até a porcentagem. É claro que a atividade biológica também pode ser afetada. É por isso, né, que se tem que padronizar o processo. Você não pode chegar lá no mato e pegar o óleo essencial de alguma planta, por exemplo, achando que vai dar o mesmo resultado. O ideal é que você tenha o plantio ou a indústria que esteja fornecendo para você tenha acoberte um plantio, uma cooperativa que trabalhe sempre com os mesmos para garantir qualidade. Não sei se vocês repararam, mas, por exemplo, a Natura, ela tem produtos que ela faz só de época em época. Por quê? Porque depende também da sazonalidade da planta. Então, tem lá o de Buriti, não sai durante o ano todo. Né? Ele sai ali algumas épocas. Né? É um exemplo. Mais alguém? Aqui no chat, professor, o Ramon pergunta se é muito comum nós ouvirmos falar que a espuma não tem utilidade em específico na produção desses produtos, né? No caso, ele afirmou. Aí ele pergunta, existe algum interesse na produção de espuma além do fator visual, isto é, causar impressão de limpeza?
Olha, interesse na produção de espuma depende do quê, né? Porque eu vou falar de um cosmético que eu acho que eu até tenho aqui um frasco, só um momento. Esse tipo de frasco, ele é um espumador. Então, aqui dentro, você pode ver que tem um sabonete que é altamente líquido. Ele nem é viscoso como um sabonete normal. Vocês conseguem ver? Sim, né? Então, quando eu aperto nele, ele forma, né, exatamente a espuma. Ó. Isso daqui é um cosmético. Né? Ele vai limpar? Vai, porque é uma espuma altamente concentrada com o princípio ativo. Isso significa que eu posso fazer, sim, algum produto que seja a base de espuma e ainda ser alto interesse comercial. Tem vários produtos para carro que são assim, por exemplo. E isso daqui, por ser diferente, acaba gerando um valor agregado, só porque eu estou trabalhando com a espuma. Né? Para a gente que sabe trabalhar com custo, sabe que isso aqui deixa até mais barato o produto. Mas para quem está utilizando, a percepção disso aqui é tecnologia. A percepção que eu posso vender esse sabonete aqui por uns R$10, tranquilamente, por exemplo. Sendo que o custo dele não passaria de R$1. Né? Então, eu acredito, vocês me responderam a pergunta, mas fora a sensação de limpeza, como tu colocou, também existe, né, a percepção de mercado, que é uma coisa que influencia muito o setor cosmético. Aqui, professor, o Daniel Batista pergunta se existe uma regulamentação para que usemos produtos naturais sem afetar tão drasticamente o meio ambiente. E quanto à mudança dos consumos de cosméticos livres de petrolatos, como o mercado tem se adaptado a isso? São mais de uma pergunta, deixa eu ver aqui. Existe uma regulamentação que usamos... Olha, quando a gente fala na indústria de cosméticos, eu não estou falando da indústria de matéria-prima, né? Então, assim, a indústria de cosméticos ela não vai afetar exatamente o meio ambiente. Agora, se a indústria da matéria-prima daquele, se ela comprar de um local que ele não é certificado ambientalmente, provavelmente aquela pessoa não está fazendo plantio, não está fazendo reflorestamento, aí pode ter um impacto maior sim. Né? Então, o ideal é que toda a cadeia produtiva seja certificada para garantir que o meio ambiente não esteja sendo impactado no final. E quanto à mudança do consumo de cosmético livre de petrolatos, né? Como o mercado tem se adaptado a isso? Bem, isso daí ainda é uma parcela pequena da sociedade que se preocupa quando tem algum óleo mineral, por exemplo, no produto. Né? Por quê? Basicamente, porque ele não faz mal exatamente. Né? Muita gente fala, o óleo mineral faz mal. Não, ele não faz. Né? Algumas substâncias na purificação que podem ficar dentro como um subproduto e acabar também fazendo algum tipo de mal. Né? Alguma substância aromática que tem um potencial cancerígeno, por exemplo. Né? Mas isso é um pouco bem discutível, porque isso vai fazer o quê? Isso vai depender do teu fornecedor de matéria-prima, dependendo de como foi feito isso, do controle de qualidade requerido, né? Então, se a gente for falar dessa forma, por esse lado, acaba que muitas empresas podem deixar de ter produto na rua se não tiver um controle de qualidade eficiente. Né? E como o mercado tem se adaptado a isso? Gradativamente, nós temos pessoas que estão mais preocupadas com o meio ambiente, estão mais preocupadas com o orgânico, com o natural, e isso tem gerado mercado. Mais uma coisa eu digo para vocês, essa percepção ambiental é uma coisa que gera muito valor agregado, mas não quer dizer que seja mais saudável, sabe? É uma percepção de mercado atual. É claro, né, que por conter menos agrotóxicos, ou alguns outros produtos químicos que são prejudiciais, não estou falando de produtos químicos, né, benéficos, ao não conter, ele pode ajudar, ter uma sensação, como é que eu posso falar? Ele pode até ser, de certa forma, mais saudável.
mas por não conter esse tipo de substância que seja mais tóxica. O uso do Lauril tem sido criticado e, com isso, mudanças de formulações. Isso é verdade, Daniel Batista. Só que nós temos inúmeros tipos de Lauril. O Lauril mais comum é o Lauril sulfato de sódio. E teve uma pesquisa que percebeu que o Lauril, quando ele é ramificado, ele favorece a degradação. Fica parecendo com um ácido sulfônico, que é, né, ecologicamente correto. Então, temos vários, Lauril sulfato de sódio, Lauril sulfato de sódio, Lauril succionato de sódio, tem vários tipos de Lauril. Então, você fazendo a escolha do Lauril correto, ele pode ser mais interessante. Tá aí, ó. Se você quiser, por exemplo, estudar essa substância, né, e fazer síntese química, é bem interessante. Pega o Lauril e vai transformando. É bem interessante começar a fazer isso com quem tem prática em química teórica. Pega a modelagem computacional, faz a modificação da estrutura da molécula e faz a análise de energia dela. Se ela diminuir a energia, né, então significa que ela ficou mais estável, vai ser mais difícil de quebrar. Aumentou a energia, diminuiu a estabilidade, vai ser mais fácil de quebrar. Então, verifica assim, aí depois tu passa para o laboratório para fazer síntese de novas moléculas. É bem interessante esse tipo de estudo. Certinho? Sim, prof. Infelizmente, nosso tempo já se ultrapassou, a programação do congresso continua rolando. E, professor, muito obrigado, essa palestra foi maravilhosa, o pessoal gostou bastante. Eu, particularmente, também gostei bastante. Terá gravada a palestra no canal do Conectando, no YouTube, tá bom? Para quem quiser ver depois. E é isso, professor. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, só quero agradecer mesmo a presença de todos. Fiquei bem feliz que eu vi que tinha mais de 100 pessoas aí na palestra assistindo. Então, isso quer dizer que foi um sucesso essa programação de vocês. É bem importante isso para a comunidade acadêmica. Eu sempre costumo falar que o momento mais legal é quando está na faculdade, podendo aprender diversas áreas para depois escolher a nossa. Né? Porque depois que tu for profissional, aí sim tu vai ver, né, qual é a barra de se virar nos 30. Né? Parabéns a toda a equipe, obrigado e parabéns a vocês que estão assistindo, né, que estão se dando essa oportunidade de aprender cada vez mais. Tá bom, professor, muito obrigado, está encerrada a palestra. Tchau, tchau a todos e até a próxima.